Você já entrou em um ambiente e sentiu que algo estava faltando ou algo estava errado? Muitas vezes o problema são as cores. Escolher a paleta de cores certa para o seu ambiente pode transformar a energia dele e até influenciar no seu humor e na sua produtividade. E eu vou te ajudar e mostrar como escolher a melhor paleta de cores para você e para o seu ambiente de forma prática. Então, bora começar esse vídeo? Olá, me chamo Karina e seja muito bem-vindo ao canal Decor Autêntico. Primeira coisa que a gente tem que se perguntar é: qual sensação eu quero trazer para aquele ambiente? Eu quero um ambiente para o quarto mais relaxante, então tem que usar tons mais neutros, mais suaves. Eu quero um ambiente que seja criativo, cheio de energia, para que eu possa trabalhar inspirada. Tem que ter uns tons mais vibrantes, mais impactantes e tudo mais. Então a primeira coisa é isso. Qual é o ambiente e a sensação que eu quero trazer para aquele ambiente? Agora vamos para uma regra muito importante e interessante que vocês podem levar para a vida, que é 60-30-10 da decoração, né, gente? Como funciona? 60% eu indicaria a vocês a colocarem cores neutras, que não vão estar dando muito impacto, assim, tipo, na nossa cara, entendeu? Que seria a cor base. 30% seria a cor secundária, a cor de contraste, que você mais gosta, por assim dizer. E os últimos 10 seria para os detalhes, que são os objetos. Então, você pode trazer vida para o seu apartamento, sua casa, através dos objetos também. Vamos para os exemplos na prática para entender esse 60-30-10, gente. Então, aqui, ó, a gente pode analisar um dos exemplos, né? Essa parede verde, ela seria o 30%, tá? O verde em si seria o 30%, né? O branco seria o 60%. Lembrando que não é 60, 30, 10 sem erro, não. Às vezes pode passar um pouquinho, sabe? Não precisa ficar limitado literalmente. É só para vocês terem uma base, né, para ter uma ideia de como montar e tudo mais. Então a gente tem uma análise assim, beleza? Então aqui a gente consegue ver, né, que o verde dá um destaque, então ele é uma cor de destaque, né? Aí tem os tons mais diferentes, assim como o cobre, né, da luminária, a madeira, que combina, né, que entra um pouco nessa cor, né, as cadeiras e tudo mais. Dá para ver aqui os detalhes que se encaixa, né. Então, aí tem os 10% dos objetos também. Ó, outra coisa, um modelo diferente aqui que eu trouxe para vocês, usando tons terrosos, né. Então aqui a gente tem a predominância que é um bege, não chega a ser um branco, branco, ai. E tem os tons terrosos, né, que é o, por exemplo, laranjada, amarronzada, né. Também dá um destaque, mas vocês percebem que não tem um 30%, 100% ali, né. Ele mistura bem as cores, né, aqui, mas dá pra ver que essa cor mais forte tem alguns detalhes, né, e também tem o bege, né, que entra com a conexão aí com a parede e tudo mais. Outra versão mais minimalista mesmo, pra quem gosta, é essa versão aqui, né, que a gente pode ver que ele usou bem, ou ela, né, usou o bege, né, com uma cor neutra, né, a cor principal, e não quis usar um destaque, né, então usou apenas os objetos, que é os 10%, que no caso aqui tá um pouco maior, né, mas deu uns detalhes nas flores, né, nas plantas, na decoração, trazendo um roll, né, que ele é meio complementar, né, então ele complementa aqui também. Então ficou bem neutro, bem básico, assim, bem minimalista mesmo, o estilo, né. Porque o minimalista de verdade não tem nem objeto direito, né, mas esse aqui dá pra entender o sentido. Outra coisa que eu quis fazer diferente é a cozinha, aqui ó, tem umas cozinhas diferentes, e ele traz justamente o branco, né, como a cor principal, a cor base, e aí tem as cores complementares, que é o rosa e o verde. Então ele trabalhou, ou ela trabalhou muito bem essa questão aqui, ficou bem diferente, né. Eu gosto de coisas diferentes, então eu gosto de trazer também para vocês verem. Tem essa predominância, né, do rosa e do verde, então eles
ficou o 30% ficou dividido entre o rosa e o verde, né. E aí tem os detalhes, né, dos objetos, que aí tem outras tonalidades de verde e de rosa. Eu achei que ficou muito legal e interessante. Eu gosto dessas cores também, né. Então, mas é mais para vocês terem uma ideia. E mais um que eu queria trazer para vocês, dá para ver também que ele usou a parede laranja como secundária, o branco como cor base, e aí tem os objetos que vão trazer vida, né, trazer outras cores para o ambiente, que eu achei bem legal. É o tapete com esse padrão colorido, né, o verde com tanto na estampa da almofada como das plantinhas, né, fica legal. Os livros ficam com vários tipos de cores, né, então fica bem bacana, bem interessante para quem gosta desse estilo aqui, ficou bem legal. Agora uma coisa importante que eu quero falar com vocês é sobre a luz. Então a gente tem que ter muito cuidado com as cores e a luz, porque a luz, ela vai refletir cores diferentes dependendo do seu tom, da sua intensidade. Então a gente tem que ter isso em mente. Antes de a gente definir, a gente tem que fazer testes para decidir qual o tom vai ser interessante para nossa residência. E a gente não decide isso direto, né, comprar o galão da tinta de boas sem testar em casa, principalmente se tiver cores mais impactantes, mais vibrantes. Por quê? A tonalidade da loja é diferente da residência, né? E na sua casa vai ter iluminação natural, vai ter a iluminação artificial, que é a do dia a dia, né, da noite, que você vai ligar as luzes, aí tem luz mais amarelada, tem luz mais azulada, tem luz neutra, e cada tipo de iluminação, ela vai trazer um tom diferente para a cor da parede, por exemplo, do objeto que seja. A gente tem que ter isso em mente, porque ele muda a percepção da cor também. Então eu recomendo bastante vocês comprarem, né, depois que vocês decidirem os tons de fato, fazer as combinações aí e tudo mais, comprar teste, né, tester, aqui eles têm um da Coral que eles têm teste, provavelmente das outras marcas deve ter também. Eu acho que custa uns R$17, quando você decidir de fato, pega esse tester, faz um teste lá na parede, vê de dia, vê de noite, vê com várias variações, para você ter certeza, essa cor realmente é aquilo que eu estou esperando, né. Nesse mesmo mudando com os tons e tal, ficou interessante, gostei, para você ter certeza e não gastar um rim da tinta, e aí ver e fala: tá muito escuro", ou não tá do jeito que eu queria". Vocês estão entendendo? Por isso que é importante testar, principalmente se tiver outras cores, né, mais fortes, eu ainda recomendo vocês testarem antes. Se você ainda está com dúvida de quais cores utilizar no seu ambiente, uma ótima dica é ver inspirações, né, então a gente vai lá no Pinterest, vê os ambientes usando com aquela tonalidade que a gente acha interessante, ou até mesmo para ter ideias de tonalidades de parede e tudo mais, a gente vai conseguir ter uma noção legal, né, do qual escolher e tudo mais. Uma coisa legal também, uma dica extra aí pra vocês, é vocês olharem a cor, né, o ambiente e ver como que eu me sinto, né, o que que me transmitiu, né, porque eu acredito muito nisso. O padrão, né, a média, as cores mais claras, né, tendem a trazer uma tranquilidade e tudo mais, né, como eu falei no começo do vídeo. E as cores mais vibrantes trazem mais pá, entendeu? Mais energia. Então, a gente tem essa questão na psicologia também. Eu gosto muito de entender essas questões, só que eu também acho que dependendo da nossa experiência, de memórias, de experiências de vida, a gente associa a cor a muitas outras experiências. Então, uma pessoa pode achar o azul mais solitário e outra pode achar super relaxante, entendeu? Então é muito complexo essa questão. Não dá para falar o azul é perfeito para você, mas você sente que o azul não é muito bem aquilo que você gosta ou que você sente bem. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, é por isso que é importante você avaliar as inspirações e ver como você se sente vendo aquela cor, como se sente, para você também decidir realmente aquilo que gosta, que faz sentido, que te faz bem, que faz sentir tranquila, ou com o objetivo que você deseja colocar naquele ambiente, entendeu? Mas eu, por exemplo, gosto muito de cinza, porque o cinza combina com tudo, né, no meu caso, né, eu acredito que o cinza combina com tudo, eu gosto bastante. Mas tem gente que não gosta de cinza, acha muito, né, não gosta de cores, gosta de bege, gosta de cores mais escuras e assim por diante. Mas na média, assim, no básico, assim, se você pôr muitas cores sem a base, né, cores muito fortes, a tendência no nosso cérebro é entender que fica um ambiente pesado, um ambiente cansativo,
né, porque tem muito estímulo, né, na questão das cores, né. Mas aí, como eu falei, varia de pessoa para pessoa. Então, na minha visão, Karina, realmente, se eu ficar num ambiente muito colorido, assim, muito tempo, quando eu quero descansar ou quando eu quero ficar de boa, pra mim fica pesado. Entendeu? Mas essa é a minha percepção, por isso que eu peço para vocês fazer esse exercício de reflexão aí para vocês, beleza? Uma coisa legal é usar a roda de cores para fazer a combinações, né? Porque às vezes eu falo: "Nossa, eu gostei tanto de eu gosto de várias cores e como combinar e tudo mais", usa a roda de cores, né? Roda de cores vou deixar para vocês aí embaixo um exemplo, né, do Pinterest, vai estar aparecendo aqui também na tela. A gente tem a roda de cores aqui, a gente consegue ter as complementares, análogas, as tríades, né. Enfim, aí tem essas combinações que você consegue criar. E você consegue ter, né, essa visão, né, de quais cores é mais interessante, que combina, né. Tem as complementares, que são as opostas também, né, que a gente pode ver o verde e o vermelho, né, então a gente consegue também ver isso. E aí quando a gente decidir, né, pelo menos algumas cores, a gente vai lá e pesquisa no Pinterest, né, ambientes com as cores tal, quarto com tal cor, entendeu? Aí você põe as palavras-chaves para você encontrar aquele ambiente que você tá querendo, entendeu? Que você quer ter uma inspiração, quer ver se realmente funciona, e aí dá mais certeza da escolha. Como eu sempre falo, personalize e teste sempre para ver se é isso que você realmente quer. E lembre-se, o espaço é seu. Tem que combinar com você, tem que fazer sentido para você e tem que ser aquilo que você goste. Se você gosta de cores vibrantes, então não tenha medo de ousar, né. Faça aquilo que faz sentido, que combine, veja inspirações para você não ter erros, né, para ver se realmente faz sentido. Estou sempre trazendo vídeos para ajudar vocês e por isso é importante você se inscrever e ativar o sininho para acompanhar todas essas novidades que podem te ajudar, que pode te inspirar, que pode em você até ajudar outra pessoa que está precisando aí, seu amigo, a sua amiga, a sua mãe, a sua família, às vezes pode estar precisando dessa ideia, dessa ajuda e você vai estar sabendo. Agora me conta, quais são as cores que você mais gosta nos ambientes? Compartilha tudo aí embaixo para a gente trocar uma ideia, para a gente ter insights, inspirações aí, é bem legal. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like também, beleza? Vou deixar aqui 2 vídeos prontinho para você, então é só escolher e assistir. Te vejo lá.